O filme O Universo no Olhar nos traz o dilema que acompanhou grande parte da história da humanidade. Quando falamos sobre espiritualidade e ciência, existem muitas crenças que podem ser abaladas para ambos os lados. A grande batalha de crenças se resume em determinar quem está certo ou errado perante ao universo. Logo no início do filme, conhecemos o Dr. Ian Gray, que é um cientista fascinado pela biologia ocular. Ian nos conta a história de quando conheceu uma mulher que mudou drasticamente sua visão de mundo. Depois de conhecê-la em uma festa, ele decide tirar uma foto de seus olhos. Porém, logo ao decorrer da festa, Sophie, que é a mulher, aparenta se sentir incomodada com algo dito por ele e decide ir embora. A única lembrança que ele terá dela por dias é essa. Ao olhar para a foto dos olhos, ele começa a sentir algo diferente, porém ele sabe que dificilmente irá reencontrar Sophie novamente. Em um determinado dia, Ian, ao comprar uma passagem de ônibus, recebe uma sintonia em sequência. Incrivelmente, ele presencia o número 11 de várias formas possíveis. Nessa hora, o personagem se deixa levar pelo acaso, entrando em um ônibus no qual simplesmente apareceu naquele determinado momento. Existem muitos significados para os números 11. Um deles é que ao olhar esse número você é chamado para uma realidade muito maior do que a que vive e que está no caminho certo. E é exatamente o que vemos acontecer com Ian, que é influenciado de algum modo a descer do ônibus em determinado momento e que ao olhar para frente percebe os olhos de Sophie e um nome embaixo que faz com que ele comece a sua busca atrás de pistas para encontrá-la. Ian chega a achar um local aonde ela frequenta, porém ela não aparece durante dias. É interessante notarmos que quando ele não está esperando encontrar por ela, ele a vê dentro de um metrô através de um símbolo do infinito desenhado no vidro. A partir de um ponto de vista religioso e místico, o símbolo do infinito pode ser interpretado com a junção do físico com o espiritual, no movimento eterno de nascimento e morte. E isso realmente tem conexão com a trama, visto que Sophie nos apresenta uma mulher que é profundamente envolvida com o lado espiritual do ser humano e que também possui crenças religiosas. Por outro lado, Ian é um cientista no qual segue a ideologia clássica da ciência, aonde é necessário de provas para confirmar a veracidade sobre um fato. Dessa forma, percebemos que, apesar dos dois possuírem diferentes crenças, ainda assim existe uma conexão muito forte entre ambos. No primeiro momento, aonde eles se encontram pela primeira vez, Sophie nos conta a história de uma ave que experimenta todo o tempo em um instante e que quando essa ave encontra o amor da sua vida, ela fica feliz e triste. Feliz porque vê que para a outra pessoa é o começo, mas triste porque já sabe que tudo já acabou. Tal pensamento nos traz a reflexão de que criamos uma ilusão ao achar que qualquer coisa irá durar para sempre. A realidade que Sophie sutilmente tenta nos apresentar é que estamos aqui de passagem e um dia já não estaremos mais. Quando decidimos iniciar um novo relacionamento, tomar um novo caminho, no momento em que traçamos uma linha em uma folha branca, já sabemos que o fim da mesma é inevitável. Em outras palavras,
o início também é o fim. Podemos notar que Ian age exatamente ao contrário. Ele possui a necessidade de se agarrar a algo ou uma ideia. O doutor tenta provar a todo custo que Deus não é o responsável por tudo no universo. Para ele, os olhos são um ponto de discórdia que religiosos usam para desacreditar da evolução. De acordo com sua percepção, eles usam isso como prova de um Criador inteligente, ou seja, Deus. Em uma parte do filme, Ian decide levar Sophie para o laboratório onde trabalha. Ao chegar lá, Sophie se sente muito desconfortável ao ver que Ian realiza vários experimentos com animais. Ele está tentando fazer com que vermes que só possuem 2 sentidos possam ter outro, que é a visão. Nesse momento, Sophie abre a porta de uma nova percepção, fazendo um questionamento muito interessante para Ian. Essa é a seguinte conversa que acontece entre os dois. As minhocas têm 2 sentidos, certo? Certo. Elas vivem sem habilidade de ver ou mesmo conhecer a luz, correto? Correto. Porém, nós humanos sabemos que a luz existe ao redor delas, bem acima delas. Elas não percebem, mas com uma pequena mutação podem perceber, certo? Correto, diziam. Então talvez alguns humanos, casos raros, sofreram mutações para terem outro sentido, um sentido espiritual, e podem perceber um mundo que está bem acima de nós, em todo lugar, igual à luz das minhocas. Assim diz Sophie. Analisando mais a fundo, podemos compreender que o que Sophie tenta dizer para Ian é que o mundo não gira em torno do que acreditamos. Além disso, o mundo espiritual não precisaria ser visto para ser comprovado. Alguns seres humanos podem nascer com sua espiritualidade mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Incrivelmente, o filme nos traz a ligação entre os experimentos de Ian e sua própria evolução espiritual. Sutilmente é notável que, na verdade, é ele que irá passar pelo mesmo processo da minhoca que nunca conheceu a luz. Existe uma cena na qual Sophie diz para Ian que existe uma porta para o outro lado, mas ele tenta fechar por medo e que será necessário ele atravessar essa porta para descobrir. E isso é exatamente o que Ian faz no final do filme. Ao perder Sophie de forma traumática, Ian não consegue se desapegar, por mais que já tenha passado anos e anos. O destino novamente acaba unindo os dois através da reencarnação de Sophie, porque a lição ainda precisava ser aprendida por ele. Em uma determinada cena no filme, aonde Ian está conversando com uma mulher na Índia, ela conta que uma vez um cientista perguntou a Dalai Lama: o que você faria se alguma coisa científica refutasse suas crenças religiosas? Então ele respondeu: eu iria querer ver os documentos, todas as pesquisas e realmente tentar entender as coisas. Se tivesse claro que as evidências científicas refutassem minhas crenças, então eu mudaria minhas crenças. O universo no olhar ainda nos traz a visão de que o amor talvez seja muito mais do que pensamos como seres humanos, e a energia criada entre 2 almas é capaz de ultrapassar qualquer lei do tempo e do espaço. Porém, amar alguém verdadeiramente também significa deixar ele embora. Por mais que possamos sentir uma conexão fora do normal em um encontro de almas, é necessário compreender que isso não significa
que as almas foram feitas uma para a outra. O processo de evolução é algo individual. Sem dúvida, o final desse filme é magnífico, uma obra de arte. Não contarei para você sobre. Também deixei de me aprofundar em certos detalhes para não atrapalhar aqueles que não assistiram ainda. Ademais, existe uma cena pós-crédito que coloca um grande questionamento sobre a existência de vidas passadas através da conexão da alma e o olho humano. Por fim, eis a pergunta: o que é necessário para mudar um ser humano?